Olá. Passando para agradecer por cada inscrição e comentários neste ano. Obrigado por investir em seu tempo aqui. Vocês fazem o canal acontecer. E preparem-se. Ano que vem tem muito mais por aqui. Que 2026 seja incrível para todos nós. Feliz Ano Novo e boas festas. Eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O último dia do ano. Respire devagar, sem esforço, apenas deixando o ar entrar e sair, como quem se acomoda melhor na própria cama. Você não precisa fazer nada agora. Só ouvir, só sentir. A noite está pronta para te receber. E você também. É a última noite de dezembro. Do lado de fora, o frio se anuncia com delicadeza. Talvez seja neve caindo em silêncio, cobrindo telhados e ruas com um branco macio, ou talvez uma chuva fria e constante, batendo suave nas janelas, como dedos pacientes pedindo passagem. As luzes das casas estão acesas, douradas, quentes, formando pequenos refúgios na escuridão. Você está em um lugar seguro, aconchegante, protegido do mundo lá fora. Dentro da casa, o ar é morno. Há um cheiro leve de madeira, de pinheiro, de algo que lembra a infância e calma. Uma manta repousa dobrada sobre o sofá, esperando por você. Quando se senta, o tecido envolve seus ombros com cuidado, como um abraço que não aperta, que apenas acolhe. A lareira crepita abaixo, sem pressa, soltando estalos suaves que se misturam ao silêncio da noite. Sobre a mesa, uma caneca solta um fio de vapor. Pode ser chá, pode ser cacau quente. O aroma é gentil, confortável, e cada gole aquece não só o corpo, mas também algo mais fundo, algo que às vezes esquecemos de cuidar. Você segura a caneca com as duas mãos, sentindo o calor atravessar a porcelana, e fica ali por um instante, só ali. Lá fora, ao longe, sinos tocam. Não são altos, não são urgentes. São distantes, quase tímidos, como se marcassem o tempo sem exigir atenção. Eles lembram que o ano está terminando. Não de forma brusca, não com pressa, apenas terminando, como um dia longo que finalmente encontra o descanso da noite. Você olha em volta e percebe pequenos enfeites espalhados pela sala. Nada exagerado. Um ramo de pinheiro perto da janela. Algumas luzes piscando devagar, quase como se respirassem. Um velho relógio na parede marca as horas com um tic-tac manso, constante, confiável. Cada segundo passa. Está tudo bem. Há uma caixa de madeira sobre uma prateleira baixa. Você a abre com cuidado e encontra cartas antigas, amarradas com uma fita desbotada. Papéis amarelados pelo tempo, mas cheios de palavras que ainda sabem aquecer. Você pega uma delas ao acaso e reconhece a letra. Talvez de alguém querido, talvez de você mesmo, de outro tempo. Não importa. As palavras falam de esperança simples, de dias comuns, de desejos pequenos e sinceros. Enquanto lê, percebe que muitas coisas ficaram para trás neste ano. Algumas boas, outras cansativas. Momentos que pesaram mais do que você gostaria. Mas, aqui, agora, nada disso exige resposta. O ano não cobra explicações. Ele apenas se despede. Você dobra a carta com calma e a coloca de volta na caixa, junto das outras. A fita envolve tudo novamente, guardando memórias com respeito. Não é preciso reviver cada detalhe. Basta reconhecer que tudo isso existiu, e que você chegou até aqui. O vento lá fora aumenta um pouco, fazendo a janela vibrar de leve. As cortinas se movem devagar, como ondas lentas. Você se levanta, fecha um pouco mais a vidraça, e por um instante observa o céu. As nuvens se abrem, e uma estrela cruza o escuro, rápida e silenciosa. Uma estrela cadente, discreta, como um segredo só seu. Você não faz um pedido elaborado, apenas sente gratidão. Gratidão por estar aqui, por este momento calmo, por este fim que não dói, que não assusta. Um fim que parece um descanso. De volta ao sofá, você se acomoda melhor. A manta sobe até o peito. A caneca agora está quase vazia, mas o calor permanece. A lareira continua sua dança tranquila. Em algum lugar distante, uma música suave parece surgir. Talvez um piano lento, talvez só a memória de uma melodia antiga. Ela não chama atenção, apenas embala.
O tempo passa diferente agora. Mais lento, mais macio. O último dia do ano vai se esticando, como se quisesse garantir que você não fosse deixado para trás. Cada respiração fica mais profunda. Os pensamentos começam a perder forma, ficando menos nítidos, menos exigentes. Você se permite soltar o que não precisa levar adiante. Pequenas culpas, cobranças silenciosas, expectativas pesadas. Não é um gesto grandioso. É simples. Como deixar um objeto sobre a mesa e decidir não carregá-lo mais. O relógio marca a proximidade da meia-noite, mas não há ansiedade. Não há contagem regressiva aqui. Apenas continuidade. Um dia terminando, outro esperando, paciente, do outro lado do sono. Os sinos tocam novamente, ainda mais distantes agora, quase misturados ao vento. Eles não anunciam mudanças drásticas. Apenas confirmam que o tempo segue, e você segue junto, do seu jeito. Seus olhos ficam pesados. A casa parece respirar com você. Tudo está em seu lugar. O ano que termina não leva a nada essencial. Ele deixa aprendizados suaves, lembranças gentis e espaço para descanso. Antes de fechar os olhos, você sente uma presença calma, como se a própria noite agradecesse por sua companhia. Gratidão por cada passo dado, mesmo os incertos. Gratidão por ter chegado até este fim. Inteiro, suficiente. Agora, não há mais nada a fazer. O último dia do ano se despede em silêncio, apagando as luzes devagar, uma a uma. O sono se aproxima como uma promessa tranquila. Você está seguro, aquecido, em paz. Enquanto o novo ano espera, quieto, do outro lado da madrugada, você dorme. O silêncio se aprofunda aos poucos, mas não é um silêncio vazio. Ele tem textura, tem presença, como um cobertor mais espesso colocado com cuidado sobre tudo. A casa parece entender que este momento pede suavidade. Até os sons mais pequenos se acomodam, ficando raros, quase imaginários. Você permanece ali, entre o estado de vigília e descanso, sentindo o corpo cada vez mais pesado, como se estivesse sendo gentilmente ancorado no sofá. A respiração encontra um ritmo próprio, calmo, bem calmo, e cada expiração leva embora o que ainda insistia em ficar. Lá fora, a neve continua caindo, se for neve, ou a chuva continua seu desenho paciente no vidro. Cada floco, cada gota, parece marcar um ponto final delicado para tudo aquilo que não precisa atravessar o ano novo. As ruas estão vazias. As janelas iluminadas são poucas agora. O mundo também começa a dormir. A lareira diminui um pouco sua intensidade, como se soubesse que já cumpriu seu papel. As chamas se tornam menores, mais baixas, mas ainda firmes, ainda quentes. Há algo de reconfortante nisso, a certeza de que o calor não vai desaparecer de repente. Ele permanece, silencioso, confiável. Você fecha os olhos por alguns segundos, abre novamente, e percebe que o teto parece mais distante, mais suave, como se o espaço ao redor estivesse se expandindo para acomodar sua tranquilidade. Pensamentos surgem, mas não se fixam. Eles passam como nuvens lentas, sem forma definida, sem urgência. Em algum ponto da sala, um pequeno guiso preso a um enfeite se move com a corrente de ar e emite um som quase imperceptível. Um único tilintar, breve, bonito. Não chama a atenção, mas aquece algo por dentro. Um lembrete simples de que ainda existe encanto nas coisas pequenas. Você sorri de leve, talvez sem perceber. A caixa de cartas, agora fechada, parece emitir uma sensação de descanso também. As histórias guardadas ali não pedem para ser reabertas. Elas estão bem onde estão. Cumpriram seu papel. Assim como você, que fez o que pôde, do jeito que conseguiu, ao longo deste ano que se encerra. Há uma sensação de conclusão suave no ar. Não um fechamento rígido, mas um encaixe natural. Como quando uma porta se fecha sozinha, sem ruído, apenas porque era hora. O relógio marca a virada do dia. Talvez a meia-noite tenha chegado, talvez esteja passando agora, mas isso já não importa. Não há fogos aqui, não há aplausos, apenas continuidade. O tempo segue como sempre seguiu, em passos silenciosos, permitindo que você atravesse junto, dormindo. A música distante se dissolve aos poucos, como se fosse feita de névoa. O vento também se acalma. A casa inteira parece suspirar,
longa e profundamente, junto com você. Seu corpo afunda um pouco mais no assento. Os músculos relaxam. A testa suaviza. Os ombros descem. É como se cada parte sua estivesse recebendo permissão para descansar. Finalmente, o novo ano chega sem exigir nada. Ele não pede promessas. Não cobra planos. Apenas espera, paciente, enquanto você dorme. Ele sabe que tudo começa melhor depois de um bom descanso. A gratidão permanece, silenciosa, presente, como uma luz baixa que não se apaga. Gratidão pelo fim tranquilo. Gratidão pela possibilidade de recomeço, mesmo que ainda distante, mesmo que indefinido. Agora, o sono se aprofunda. As imagens se tornam mais lentas. As bordas do pensamento se desfazem. O mundo exterior fica longe, muito longe, e você permanece apenas com a sensação de estar seguro, aquecido, amparado. O último dia do ano já ficou para trás, dissolvido na noite fria e bonita. O que vem depois pode esperar. Nada precisa ser decidido agora. Você dorme, profundamente, serenamente, enquanto a casa, a noite e o tempo cuidam de tudo. O sono se acomoda com mais firmeza, como se encontrasse o lugar exato onde deseja ficar. Não há pressa, não há interrupção. Apenas essa sensação de deslizar suavemente para dentro de um descanso profundo e seguro. A casa permanece vigilante, mas de um jeito sereno. As paredes guardam o calor do dia. O chão parece mais sólido, mais confiável. Até o ar tem um peso agradável, como se sustentasse você sem esforço. Cada inspiração é silenciosa. Cada expiração solta, longa, tranquila. Do lado de fora, o céu começa a clarear muito lentamente, ainda distante do amanhecer. Não é luz de dia. É apenas um tom mais suave de escuro, quase imperceptível. A noite continua sendo dona do tempo, e ela cuida bem desse momento. Você sente como se estivesse sendo embalado por algo invisível. Não é movimento, é constância. Um estado em que tudo está no lugar certo, mesmo que você não saiba explicar porquê. O corpo entende antes da mente. O descanso acontece primeiro nos músculos, depois no peito, depois nos pensamentos. Se alguma lembrança do ano que passou tenta aparecer, ela vem sem peso, como uma imagem vista através de vidro embaçado. Não há emoção intensa, apenas reconhecimento. Foi assim. E então ela se afasta, gentilmente, deixando espaço livre novamente. O relógio continua marcando o tempo, mas agora seus sons parecem ainda mais distantes, quase dissolvidos. O tic-tac vira parte do silêncio, não algo que o interrompe. O tempo não apressa. Ele acompanha. Em algum ponto, você percebe que não sente mais o limite exato do corpo. Onde começam as pernas, onde terminam os braços, tudo se mistura numa sensação única de repouso. É confortável, seguro, profundo. A lareira agora é apenas um brilho baixo, quase uma memória de calor. Mesmo assim, você sabe que ela ainda está lá. Não precisa ver para confiar. Assim como tantas coisas boas que seguem existindo, mesmo quando você fecha os olhos. A casa parece sorrir em silêncio. Ela sabe que cumpriu seu papel. Ofereceu abrigo, silêncio, calor. Agora, apenas observa, respeitosa, enquanto você dorme. O novo ano se instala devagar, como quem entra sem fazer barulho para não acordar ninguém. Ele não traz exigências, nem expectativas altas. Ele chega de mansinho, entendendo que este momento é de descanso, não de começo. A gratidão se transforma em algo ainda mais simples, uma sensação de estar em paz com o agora. Não é felicidade intensa, é serenidade. Uma paz discreta, estável, que não precisa de explicação. O mundo exterior continua girando, mas você não precisa acompanhá-lo. Aqui, neste espaço interno, tudo está suspenso, protegido, quieto. O sono agora é profundo, contínuo, gentil. Não há sonhos agitados, apenas imagens suaves, cores difusas, sensações agradáveis que passam lentamente, como se fossem pintadas com água. Você permanece assim, respirando, descansando, deixando que o tempo faça seu trabalho silencioso. E enquanto a noite segue seu curso, fria e bonita do lado de fora, quente e segura por dentro, você dorme. Dorme com a alma leve. Dorme sabendo, mesmo sem pensar, que está tudo bem. A quietude se aprofunda mais um pouco,
como um lago que deixa de refletir o céu para se tornar apenas água serena. Tudo desacelera. Até a ideia de tempo perde importância. Existe apenas este repouso contínuo, macio, que envolve você por completo. A respiração segue tranquila, quase imperceptível. O ar entra fresco, sai morno, num ciclo tão natural que não exige atenção. O corpo encontra posições internas de conforto, mesmo sem se mover. Cada parte parece saber exatamente como descansar. Lá fora, a noite continua seu trabalho silencioso. A neve, se ainda cai, faz isso com menos frequência agora, como se estivesse satisfeita. A chuva, se ainda toca o chão, se torna mais fina, mais espaçada. O mundo exterior respeita o seu sono. Dentro da casa, tudo permanece no mesmo lugar. As luzes suaves continuam acesas, não para iluminar, mas para vigiar com carinho. A manta mantém o calor estável. O ar não esfria, não esquenta demais. Tudo permanece equilibrado, do jeito certo. O ano antigo já se dissolveu completamente, sem ruído, sem despedida formal. Ele se foi como se sempre soubesse a hora de partir. Não deixou pendências. Não deixou perguntas urgentes. Apenas espaço. E esse espaço agora é preenchido por descanso. Se algum sonho começa a se formar, ele é leve. Não tem história clara. Não tem começo nem fim. São apenas sensações agradáveis. Um caminho tranquilo. Uma luz distante. Um sentimento de pertencimento. Nada que chame atenção demais. Nada que desperte. O novo ano observa a distância, paciente. Ele entende que tudo o que importa agora é este silêncio bom. Esta pausa necessária. Ele sabe que as primeiras horas de qualquer começo nascem melhor, quando vêm depois de um sono profundo. Você permanece envolvido por essa segurança discreta, como se estivesse dentro de algo feito sob medida para acalmar. Não há tensão nos músculos. Não há peso no peito. O rosto descansa por completo, sem expressão, sem preocupação. A gratidão que antes estava presente agora se transforma em algo ainda mais simples. Aceitação. Aceitação do momento. Aceitação do descanso. Aceitação de que nem tudo precisa ser resolvido agora. Talvez nunca precise. O relógio continua sua vigília distante, mas seu som se mistura ao silêncio, tornando-se quase inexistente. O tempo não empurra. Ele apenas passa, gentilmente, ao seu lado. A casa inteira parece respirar no mesmo ritmo que você. Um ritmo lento, profundo, constante. Como se tudo estivesse sincronizado para proteger este sono. E assim, sem transição clara, sem marca definida, você afunda ainda mais nesse repouso seguro. Um descanso que não exige esforço, que não pede nada em troca. A noite segue. O frio permanece do lado de fora. O calor fica aqui dentro. E você dorme, tranquilo, inteiro, enquanto o mundo aguarda, em silêncio, o momento certo de recomeçar. O descanso se torna tão profundo que já não há fronteiras claras entre você e o silêncio. Tudo se mistura de forma suave, como cores que se encontram devagar numa aquarela. Não existe urgência. Não existe pensamento que precise ser seguido. Apenas esse estado de repouso contínuo, firme e gentil. O corpo segue ali, sustentado, confortável, como se tivesse encontrado exatamente o ponto certo onde nada dói, nada aperta, nada incomoda. A respiração continua fluindo, lenta, regular, quase como o movimento das ondas em uma praia distante, invisível, tranquila. A casa permanece em vigília silenciosa. As paredes guardam histórias, mas não contam nenhuma agora. Elas apenas seguram o calor, o abrigo, a sensação de pertencimento. O teto parece mais alto, mais leve. O espaço inteiro se adapta ao seu descanso. Lá fora, o céu muda imperceptivelmente. Não é dia ainda. É apenas um escuro mais claro. Um tom suave que anuncia que a noite está cumprindo seu ciclo. As estrelas, se ainda visíveis, brilham com menos força, como se também estivessem se preparando para descansar. Você não percebe esse movimento. Não precisa perceber. Seu sono é profundo demais para acompanhar o mundo. E o mundo entende. Ele não chama, não insiste, apenas continua, respeitoso. Se algum pensamento tenta surgir, ele se dissolve antes mesmo de ganhar forma. Não há histórias completas. Não há lembranças que se fixem. Apenas sensações vagas de conforto,
de segurança, de estar exatamente onde deveria estar. O novo ano agora já está presente, mas ainda caminha em silêncio, como quem anda descalço para não fazer barulho. Ele observa você dormindo e decide esperar. Não há pressa para começar. Tudo tem seu tempo. O frio permanece do lado de fora, contido. Aqui dentro, o calor é estável, constante, como uma promessa que não falha. A manta continua protegendo. O ar continua macio. O silêncio continua inteiro. Há algo profundamente restaurador nesse momento. Como se cada célula estivesse se reorganizando, se acomodando, encontrando o equilíbrio novamente. O descanso não é apenas do corpo. É da mente, da memória, da alma. Você permanece assim, entregue a esse sono seguro, enquanto a noite segue seu caminho. Nenhum som inesperado, nenhuma interrupção. Apenas continuidade. O tempo passa, ou talvez não passe, não importa mais. Tudo o que importa é essa tranquilidade que envolve você por completo, sem esforço, sem resistência. E enquanto o mundo lá fora se prepara, lentamente, para um novo dia, você segue dormindo. Dormindo profundamente. Dormindo em paz. Dormindo com a alma leve. Exatamente como este último dia do ano desejava deixar você. O silêncio agora é tão estável que parece ter sempre existido. Ele não chega, não vai embora, apenas permanece, como um espaço seguro onde tudo pode descansar. Você está imerso nele, sustentado por uma calma profunda, sem bordas, sem exigências. A respiração segue acontecendo sozinha, tão natural que quase desaparece. O corpo descansa em camadas, uma após a outra. Primeiro os músculos mais evidentes, depois aqueles que raramente recebem atenção. Por fim, até as partes mais internas encontram repouso. Tudo desacelera, tudo se acomoda. A casa continua ali, firme, silenciosa, como uma guardiã gentil da noite. Nenhuma porta rende, nenhum som quebra a harmonia. As paredes parecem absorver qualquer ruído distante, antes mesmo que ele chegue até você. Aqui, nada atravessa o descanso. Do lado de fora, a madrugada avança com passos suaves. O céu começa a ganhar um tom quase azulado, muito sutil, quase imaginado. Ainda é noite. Ainda é tempo de dormir. O dia não tem pressa alguma de nascer. Se existe algum sonho agora, ele é feito apenas de sensações boas. Um caminhar lento, uma luz morna, uma presença tranquila ao seu redor. Não há narrativa, não há conflito, não há imagens nítidas. Apenas conforto contínuo, como se o próprio sono estivesse cuidando de você. O novo ano se espalha aos poucos pelo mundo, mas faz isso em silêncio. Ele se instala sem anúncios, sem barulho, sem expectativas altas. Ele entende que os melhores começos nascem assim, discretos, calmos, respeitosos. Você permanece profundamente adormecido, com o rosto sereno, o corpo entregue, a mente quieta. Não há nada a resolver, não há nada a decidir. Tudo o que precisava ser feito ficou para trás, encerrado junto com o último dia do ano. A gratidão que antes era sentida agora, já não é pensada. Ela se transformou em algo mais simples ainda, uma sensação de estar em equilíbrio. Um estado onde nada falta, nada sobra. O tempo continua passando, mas de forma tão suave que não deixa marcas. Ele passa por você sem tocar, como uma brisa distante que não desperta. E assim, envolto por esse descanso profundo, você segue dormindo, protegido, aquecido, inteiro. A noite segue cuidando de tudo. E você descansa, tranquilo, enquanto o novo ano aprende, em silêncio, o ritmo do seu sono. O repouso permanece contínuo, como um rio lento que segue seu curso, sem encontrar pedras. Nada muda de repente. Nada chama atenção. Tudo simplesmente continua, suave, seguro, exatamente como deve ser. Seu corpo descansa com tanta naturalidade, que parece flutuar. Não há peso nos braços, não há tensão nas pernas. O peito sobe e desce em um ritmo calmo, quase imperceptível. Cada respiração confirma que está tudo bem, que não há perigo, que não há pressa. A casa ainda guarda o calor da noite. Mesmo que a lareira já seja apenas um brilho distante, o aconchego permanece espalhado pelos cômodos, impregnado nas paredes, nos móveis, no ar. É um calor que não queima, apenas envolve. Do lado de fora,
A madrugada avança mais um pouco. O céu começa a clarear lentamente, mas ainda sem luz direta. É apenas uma mudança sutil de cor, como se a noite estivesse abrindo espaço, com cuidado, para o dia que virá depois. Ainda há tempo para dormir. Muito tempo. Os sons do mundo continuam afastados. Não chegam até você. Se algum ruído existe, ele é absorvido pelo silêncio antes mesmo de se formar. Aqui, nada interrompe, nada invade. O descanso é respeitado. Se sonhos passam, eles são leves como névoa. Não tem rostos claros. Não tem palavras. Apenas sensações agradáveis. Um sentimento de pertencimento, de estar em casa, mesmo sem saber exatamente onde. Um conforto antigo, quase esquecido, que retorna sem esforço. O novo ano já respira junto com a madrugada. Ele não exige acordar cedo. Não pede energia imediata. Ele entende que começar também pode significar repousar. Que o primeiro gesto de um novo ciclo pode ser simplesmente dormir profundamente. Você segue entregue a esse sono sereno. A mente está quieta. O coração bate em ritmo tranquilo. O corpo se reorganiza em silêncio, encontrando equilíbrio em cada detalhe invisível. Não há pensamento sobre ontem. Não há expectativa sobre amanhã. Existe apenas este agora silencioso, suspenso, protegido pela noite e pelo descanso. E assim você permanece, envolvido por calma, por segurança, por uma paz discreta que não precisa ser explicada. A noite continua seu caminho lento. O dia espera, paciente. E você dorme. Segue dormindo, com a alma leve, enquanto tudo ao redor aprende a ser tão calmo quanto você. O descanso agora é tão profundo que não há sequer a sensação de continuidade. É como se tudo tivesse encontrado um ponto de equilíbrio perfeito, onde nada precisa avançar, nem retornar, apenas permanecer. Um estado tranquilo, estável, silencioso. A respiração acontece sozinha, suave, quase invisível. O corpo está completamente solto, entregue ao apoio que o sustenta. Não há esforço em parte alguma. Até os pensamentos mais persistentes se aquietaram, aceitando esse momento como um lugar seguro para desaparecer. A casa continua ali, silenciosa e fiel. Mesmo sem sons, sem movimentos, ela oferece presença. Um abrigo discreto, constante, que não exige atenção. As luzes baixas seguem acesas, não para iluminar, mas para cuidar, como pequenas sentinelas de calma. Do lado de fora, a madrugada avança mais um pouco. O céu se torna ainda mais claro, mas ainda distante do amanhecer. É um intervalo raro, um espaço entre a noite profunda e o dia que virá. Um tempo que pertence apenas ao descanso. Você não percebe essa mudança. Seu sono é profundo demais para acompanhar o mundo. E isso é bom. O mundo sabe esperar. Se algum sonho surge, ele é quase abstrato. Um campo amplo, uma sensação de ar morno, um caminhar sem passos. Não há imagens definidas, apenas conforto. Apenas uma certeza suave de que tudo está em ordem. O novo ano já se espalhou pelo tempo, mas ainda não chama. Ele respeita o silêncio, respeita o sono, respeita o ritmo natural das coisas. Ele sabe que os melhores recomeços nascem assim, no escuro tranquilo, sem ruído, sem pressa. Seu corpo continua se renovando em silêncio. Cada batida do coração é estável. Cada respiração sustenta esse estado de paz profunda. Não há tensão acumulada. Não há inquietação escondida. O frio permanece distante, contido do lado de fora. Aqui dentro, o calor é constante, quase imperceptível, mas sempre presente. A manta continua protegendo. O ar continua macio. Tudo coopera para que o descanso seja completo. O tempo passa, ou talvez apenas exista. Não importa. Nada precisa ser medido agora. E assim você permanece, dormindo profundamente, envolvido por uma tranquilidade inteira, sem bordas, sem interrupções. A noite segue cuidando de tudo. E você dorme, sereno, seguro, enquanto o novo ano aguarda, em silêncio, o momento certo de se revelar. O silêncio se estende como um campo coberto de neve intocada, liso, macio, contínuo. Nada o atravessa, nada o quebra. Você permanece envolvido por ele, como se o próprio descanso tivesse decidido ficar ali, cuidando de você por mais um tempo. A respiração segue lenta, profunda, regular. Não há esforço algum.
O ar entra, sai, e cada ciclo parece confirmar que tudo está seguro. O corpo repousa com confiança total, sustentado, amparado, sem necessidade de ajuste. Até a ideia de movimento desaparece. A casa continua presente, embora quase imperceptível agora. Ela não precisa se anunciar. Basta existir. As paredes mantêm o calor. O chão permanece firme. O espaço ao redor parece respirar junto, num ritmo silencioso e compartilhado. Lá fora, a madrugada avança um pouco mais, ainda discreta. O céu clareia quase sem cor, como se estivesse sendo pintado com água. Ainda não é dia. Ainda é tempo de sono. Um tempo precioso, protegido, que não pede nada em troca. Se algum som distante surge no mundo exterior, ele não chega até você. Ele se dissolve antes, absorvido pelo ar frio, pelo espaço, pela noite que ainda cuida de tudo. Aqui dentro, o silêncio permanece inteiro. O novo ano continua ali, presente, mas respeitoso. Ele não bate a porta, não acende luzes, apenas se acomoda no tempo, entendendo que este começo precisa ser gentil, suave, silencioso. Um início que nasce do descanso, não da pressa. Seu rosto permanece sereno. Os músculos estão soltos. A mente descansa profundamente, sem imagens claras, sem pensamentos formados. Apenas um estado contínuo de tranquilidade, como se você estivesse sendo embalado por algo invisível e constante. As lembranças do ano que passou já não aparecem. Elas cumpriram seu ciclo. Foram guardadas com cuidado, como cartas antigas colocadas de volta na caixa. Agora, nada pede atenção. Nada chama. O tempo segue passando de um jeito que não pesa. Ele não marca, não pressiona, apenas acompanha, gentilmente, o ritmo do seu sono. E assim você continua, dormindo, profundamente, serenamente, com a alma leve. A noite permanece fria e bonita do lado de fora. O calor segue firme aqui dentro. Tudo está em ordem. E então, quase sem perceber, algo muda no ar. Não é um som alto. Não é uma luz forte. É apenas uma sensação suave, como se o coração fosse levemente aquecido por dentro. Um calor diferente, mais profundo, que não vem da lareira nem da manta, mas de algo silencioso e verdadeiro. O novo ano chega exatamente assim. Ele não entra com pressa, não anuncia sua presença. Ele apenas se aproxima e se senta ao seu lado, respeitoso, grato pelo espaço que você criou ao descansar. Ele olha para você dormindo e sorri. Um sorriso calmo, cheio de promessas tranquilas. Nesse instante, mesmo adormecido, você sente que tudo o que precisava ser encerrado foi. Que o que doeu ficou no passado. Que o que cansou não precisa ser carregado adiante. O ano que terminou cumpriu seu papel. E agora se despede com carinho. Uma sensação de prosperidade serena se espalha, não como excesso, mas como abundância tranquila. Abundância de paz, de tempo, de cuidado consigo mesmo, de pequenos momentos bons que ainda virão, um de cada vez, sem pressa. Você sente que o novo ciclo não pede perfeição. Ele pede presença. Não exige grandes mudanças. Ele oferece caminhos suaves, dias simples, alegrias discretas, e a certeza de que você não precisa correr para merecer nada. Mesmo dormindo, algo em você agradece. Agradece pelas lições, pelos encontros, pelas despedidas que ensinaram, pela força que surgiu quando parecia não haver, pela delicadeza que ainda mora aí dentro. Uma última estrela parece cruzar o céu da madrugada, invisível aos olhos, mas sentida no peito. Ela não faz pedidos, ela confirma. Confirma que você está no caminho certo, no seu tempo, do seu jeito. O novo ano se acomoda no horizonte da vida com calma, prometendo cuidado, crescimento e leveza. Ele não grita futuro. Ele sussurra continuidade. Agora tudo está completo. O descanso é profundo. O coração está leve. A alma está em paz. Que o ano que começa seja gentil com você. Que traga serenidade aos seus dias, conforto às suas noites, clareza às suas escolhas. Que haja prosperidade simples, aquela que aquece por dentro e permanece. E enquanto essa promessa silenciosa se firma no tempo, você descansa. Feliz novo ano.